as perspectivas do sistema previdenciário. Esse é o tema de hoje do seu Agenda Econômica. Está aqui conosco o professor Guilherme Delgado. Ele é especialista na área de Previdência Social. Participa dessa entrevista o jornalista Davi Merig. Davi. Professor, o senhor já, de alguma forma, já abordou o tema, mas mais alguns números aí que seria importante o senhor comentar. As contas da Previdência Urbana apresentam superávit. O déficit previdenciário é formado quando o sistema se junta à Previdência da área rural. Em fevereiro último, a Previdência Urbana apresentou uma arrecadação de 17,4 bilhões de reais e uma despesa com benefícios de 16,5 bilhões, portanto um superávit de quase 1 bilhão. Já a Previdência Rural apresentou um déficit de 4,2 bilhões. Os sistemas teriam maior clareza se funcionassem de forma separada? A separação ajudaria em alguma coisa? O urbano e o rural? Como eu coloquei, a explicitação da contabilidade pública desses dois sistemas com maior clareza, com maior transparência, ajudaria a gente saber o que vai para qual sistema, clientela beneficiada. O que não significa que nós vamos separar a Previdência Rural da Previdência Geral, porque o Constituinte mandou que juntasse. Né? O reformulador da Constituinte disse que devia juntar. A segunda reforma da Constituição falou que tem que juntar. Então, num sistema democrático de direito social, a gente tem que estar fundado na legitimidade. Então, a legitimidade do sistema previdenciário está fundada nas regras positivas que o alimentam, que o formulam. Agora, é evidente que o sistema de previdência rural, o subsistema de previdência rural, chamada segurado especial, é diferente. Por que é diferente? Porque ele faz parte de um mundo do trabalho chamado um trabalho de economia familiar, né? Regime de economia familiar. Se o regime de economia familiar não entrasse na Previdência por determinação legal, ele jamais entraria no sistema de seguro social clássico. O sistema de seguro social clássico é feito para relação salarial contratual, patrão e empregado. Isso, apesar de toda, digamos assim, a propaganda que se faz do Brasil, do agronegócio, etc., isso não é absolutamente majoritário no espaço rural. O espaço rural tem, na agricultura familiar, cerca de 70% da população economicamente ativa. 30% é trabalho assalariado. Mas desses 30%, apenas 12%, 13% contribui no sistema bismarckiano, no sistema salarial. O restante são informais. Quer dizer, você tem uma família, tem um pedacinho de terra, a família inteira trabalha ali, não há carteira de trabalho, não há vínculo de trabalho, não há nada. Não há vínculo de trabalho. Todo mundo tem aquela tarefa, né, de produzir ali, vender alguma coisa e sobrevive daquilo. E a Previdência cobre essa unidade familiar. Exatamente. O produtor, o parceiro, o assentado, o meieiro, o arrendatário, o quebrador de coco, os povos da floresta, os índios, enfim, os pescadores, todos esses têm direito a Previdência. O senhor falou que 12% da área rural paga. Qual é o extrato de trabalhadores rurais que pagam no sistema bismarckiano? O pessoal da cana, né? Da cana-de-açúcar, os cortadores de cana, da cana-de-açúcar, os trabalhadores vinculados a trabalhos mais especializados, tratoristas. Plantação de laranja em São Paulo, essas culturas mais modernas, frutas no Nordeste. Você tem um grau de formalização mais alta, mas não é 100% também. Você tem muito trabalho informal assalariado nesse campo. Né? Quem tem 100% de cobertura é o regime de economia familiar. Por incrível que pareça, aquele que era para ser o informal puro passou a ser formal do ponto de vista previdenciário. E aquele que classicamente deveria ser formal por ser assalariado, você tem que correr atrás com fiscalização, porque boa parte das empresas sonegam, não registram, deixam na irregularidade. Né? Então, na realidade é o seguinte, quando você cria um sistema de direito para gente pobre, numa sociedade desigual como a nossa, como o caso da Previdência Rural, inevitavelmente deveres fiscais virão atrás. Não se faz justiça distributiva num país desigual na base de botar o boné, tirar o boné, gesto simbólico. Você tem que ter recursos.
E os recursos aqui São são tributários. recursos tributários que alimentam e que pagam a diferença entre contribuições. Porque tem uma contribuição rural, contribuição sobre a comercialização, mas muito pequena, paga em torno de 10%, 12% dos benefícios. O resto são recursos tributários. Professor, uma coisa que preocupa muito é a questão, há mudanças demográficas no país, né, constantemente. Antigamente todo mundo, a média de filhos por família eram 4, 5 filhos. Isso vem minguando, né? As famílias hoje, até as de renda mais baixa, não quer mais esse horror de filho, quer mais 2 filhos, 3 filhos. Então vai mudando o perfil demográfico do país, perfil de idade, e a esperança de vida vai aumentando com as conquistas da medicina, melhora da qualidade de vida, melhora de salários, vai aumentando. Quer dizer, qual é a adaptação que se deve ser feita no sistema previdenciário para seguir essas modificações demográficas e também na esperança de vida? Bom, é uma pergunta importante, ou seja, o sistema previdenciário é um sistema que mexe inevitavelmente com vários domínios. Com o domínio do direito, da justiça, da demografia, né? Do financiamento fiscal, financeiro, né? Todas essas questões elas têm que estar cobertas e bem planejadas, porque é um sistema intergeracional, está sempre funcionando das São os gerações, pactos de geração. de geração. Então, as gerações que construíram a Previdência Social lá nos anos 40, 50, e as suas primeiras regras na CLT, entre as quais tínhamos a aposentadoria por tempo de serviço, conviviam com uma demografia bastante diferente da de hoje. Você tinha expectativa de vida 50 e poucos anos, hoje está acima de 70, aí com tendência de longevidade crescente. Portanto, isso introduz... E a população envelhecendo, né? E a população envelhecendo. A proporção dos idosos na população brasileira ainda está, em termos internacionais, até razoável, em torno de 10%, para algo em torno de 21, 22, 25% na Europa hoje, né? Mas nós vamos chegar em 2050 na situação europeia, com 25% de idosos com 60 anos ou mais. Portanto, isso vai pressionando as contas, dentre outras coisas, do sistema de saúde, do sistema de previdência, etc. Portanto, tem sentido colocar a demografia como um assunto de adaptação. Mas a demografia, ela tem um comportamento suave. Você não tem mudanças abruptas. De 10 em 10 anos, você ganha 1 ou 2 anos de expectativa de sobrevida, né? De forma que as pessoas, muitas vezes, colocam, bom, mas tem a explosão demográfica. Não é assim. Ou seja, nós temos possibilidade de fazer mudanças suaves nas regras previdenciárias com tempo de 20 anos de transição. Portanto, isso não seria algo abrupto e nem que fosse ferir direitos ou expectativa de direito dados. Minha grande preocupação quando discuto Previdência é que eu sinto que, principalmente a grande mídia, ela, ao colocar meio irresponsavelmente certas questões, cria um desassossego. As pessoas não sabem do que está se falando. Mas será que vão tirar o meu direito aí? Começa a se antecipar e fazer... Não tem justificativa. Vou me aposentar, o sistema não vai ter dinheiro para me pagar minha aposentadoria. Não tem essa justificativa. Ou seja, sistema de previdência é um sistema planejável, previsível, tanto do ponto de vista Vocês não tem nenhuma bomba de efeito retardado para estar nos próximos 10 anos? Não tem. O brasileiro não precisa se assustar com isso. Ao contrário do que se diz por aí, porque o que se vende é isso, é que a bomba é logo ligada. Essa é a ideia falsa. Agora, não significa que o sistema não precise se aprovisionar. Também, como eu coloquei, o processo de filiação previdenciária que nós tivemos nos últimos 10 anos e que felizmente continuamos a ter, ele requer aprovisionamento, ou seja, requer que o sistema constitua um fundo de reserva. Porque a partir de um certo ponto, quando as pessoas começam a demandar benefícios, esses que entraram no sistema, você acelera aquilo que se chama em previdência os estoques de benefícios de manutenção. E aí precisa mais recursos. Aqueles recursos orçamentários previstos na Seguridade não seriam suficientes. Por isso é que o Constituinte mandou, no artigo 250, que se constituísse um fundo de reserva específico para isso, com recursos
extracontributivos. De onde? Bom, De onde? aí discutir. Vem do pré-sal, vem de uma outra fonte tributária específica, só que precisa ter um sistema previdenciário como esse que nós temos, com a cobertura Universal, né? com pretensão de universalidade, não pode se basear exclusivamente nas contas orçamentárias anuais, de tipo contribuição ou tributo arrecadado no ano. Ele tem que ter mais recursos para atender às suas funções. Professor, mudando um pouco assim a linha, alguns estudiosos acham que mecanismos como o fator previdenciário têm sido adotados em diversos países, como Suécia e tal, para dar saúde ao sistema, evitando aposentadorias precoces. O que é o fator previdenciário e esse tipo de mecanismo, ou mecanismos mais ou menos semelhantes, são necessários para dar saúde ao sistema no curto, no médio e no longo prazo? Olha, primeiro eu vou fazer um pouquinho de historinha. O fator previdenciário ele foi introduzido em 99, porque em 98 o Fernando Henrique Cardoso, como presidente, encaminhou um conjunto de medidas constitucionais que depois viraram, aliás, um pouco antes, em 96, 98 isso foi aprovado. Uma delas estabelecia a idade mínima para a aposentadoria no regime geral. Isso foi recusado por um voto de diferença. Em contrapartida, o governo substituiu a ideia da idade mínima por uma ideia do fator previdenciário, que é um redutor dos benefícios previdenciários toda a vida que a pessoa, digamos assim, aparentemente está solicitando aposentadoria precoce. Precoce em que sentido? Baseado numa expectativa de sobrevida que é anualmente calculada e revisada nas contas do IBGE. Então você tem uma tabela, você tem uma fórmula de cálculo, tempo de contribuição, né, e idade, e um redutor dado pela expectativa de sobrevida da idade, que é mudado anualmente. Então se tu tem o fator previdenciário abaixo de 1, que é o que você tem nas situações em torno de 63, 64 anos, significa que você vai receber menos do que o salário de contribuição. Você vai receber menos do que a média dos 36 últimas contribuições do seu salário de contribuição. Ora, como a aposentadoria média do regime geral é em torno de 1,5 salário mínimo... É baixo, né? É muito baixo. Isso, se você tira 10, 20, 30%, na verdade eu estou tirando o pão de cada dia. Então, esse sistema, ele não me parece justo e nem me parece na forma brasileira, não me parece uma coisa adequada a seguro social. Porque seguro, o nome já está dizendo, é para você planejar a sua vida. Se você não sabe qual é o valor do seu benefício, porque todo ano está mudando a tabela, ele é um inseguro social, além de ser, de certa forma, extorsivo, principalmente em relação às mulheres, que tendo um bônus de 5 anos para se aposentar mais cedo, quando vão aplicar esse bônus, na verdade elas têm redutores de 20, 30, às vezes mais por cento nos seus benefícios previdenciários. Portanto, eu acho que a lei do fator precisa ser substituída, na minha tese, por uma lei de idade mínima. Não para votar a aposentadoria por tempo de serviço, que ela não mais se adequa à realidade demográfica brasileira. Mas a ideia da idade mínima, que eu acho correta. No próximo bloco, nós vamos ver a questão das pensões e os limites de idade. Aguarde.